Pessoal, então vamos lá. Ó, sei que tem bastante conteúdo, mas eu vou tentar fazer de maneira mais resumida e clara possível, tá? Mesmo assim, não vai ser uma aula curta, como eu falei, tem bastante conteúdo. Então vamos falar um pouquinho do sistema nervoso, vamos começar pela nossa divisão anatômica, tá bom? Então, quanto à divisão anatômica, pessoal, nós sabemos que o sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é o nosso encéfalo e a nossa medula espinal. O sistema nervoso periférico são os nervos, né? Tanto os nervos que trazem informação, quanto os nervos que levam a informação, né? Levam do sistema nervoso central para a periferia, trazem da periferia para dentro do sistema nervoso central. Não interessa, os nervos fazem parte do sistema nervoso periférico. Quanto ao sistema nervoso central? Bem, como nós já falamos, o sistema nervoso central ele é composto pelo encéfalo e pela medula espinal. O encéfalo a gente vai deixar um pouquinho mais para frente. Então, vamos nos ater à medula, à divisão funcional, aos nervos, tudo bem? Então, olha lá, pessoal, quanto à medula, essa figura a gente já consegue notar algumas coisas muito interessantes aqui. Primeiro, a gente tem que lembrar o seguinte, que toda informação que entra no sistema nervoso central vai entrar via medula e vai entrar pela região posterior da nossa medula. Tá? Então toda entrada de informação, que mais para frente a gente vai chamar de aferência, já vamos aproveitar para ir relembrando os termos, né? Então toda entrada de informação da periferia para o centro, toda a aferência entra pela região posterior da nossa medula, pelo que nós chamamos de raízes dorsais, olha lá, então olha lá, raiz dorsal entrando aqui na medula. E toda a resposta, né? Toda a informação do sistema nervoso central para a periferia, que nós vamos chamar de eferência, sai pela frente, pela raiz ventral. Tudo bem? Então, olha lá, eu gosto muito dessa figura para nós notarmos as diferenças entre a substância cinzenta, né, na medula, e a substância branca. Então, a gente nota essa presença de substância cinzenta num aspecto, né, que lembra a letra H. Tanto que a gente chama essa substância cinzenta, nós também podemos chamar de H medular. E ele vai variar um pouquinho dependendo da região da medula. Eu já mostro uma figura para vocês. De qualquer maneira, o que é importante nós sabermos aqui, pessoal? Por que a substância branca é branca e a cinzenta é chamada de cinzenta, né? A branca, ela é branca porque lá nós temos muitos axônios de neurônios cheios de mielina. Então, olha aqui, ó, a gente fez um recorte pequenininho aqui numa área da substância branca e a gente vai ver aqui, ó, um monte de axônio. É que está cortado de maneira transversal, né? Então a gente vai olhar aqui, ó, olha os axônios e olha ao redor deles a bainha de mielina, tá? Então por isso que ela tem essa coloração esbranquiçada, por isso substância branca. E a substância cinzenta já não, ela é muito mais composta por corpos celulares. Então olha lá, mais uma vez, vamos cortar um pedacinho aqui ó, da substância cinzenta, vamos olhar aqui no microscópio, a gente vai ver, ó, cheio de corpos celulares, alguns axônios, mas axônios não mielinizados, tá? Por isso que ela tem essa coloração acinzentada. Outra coisa interessante nós denominarmos aqui, ó. Então lembra que eu falei para vocês que toda aferência entra por trás e toda eferência sai pela região anterior? Então olha lá, olha a substância cinzenta. Essa região que a aferência está entrando na medula, nós chamamos de corno posterior. E essa região anterior, onde a informação está saindo da medula, nós chamamos de corno anterior. Legal. Mais uma figura aqui da medula, agora em volta aí nas meninges, tá bom? E aqui a gente já começa a notar o seguinte, olha as entradas posteriores aqui, ó. Olha as saídas anteriores, tá? Essas pequenas raízes que se formam aqui, ó, tá? Nós chamamos de radículas. Tudo bem? Então são as radículas que na realidade daí vão formar as raízes nervosas. Olha lá, como dito anteriormente, pessoal, dependendo da altura da secção da medula, nós notamos uma diferença no formato do H medular. Olha lá. Então, por exemplo, na região cervical, estou vendo aqui um segmento de C3. Reparem como o H medular ele é mais gordinho, ele é mais inflado, né, do que da região torácica. Olha lá, na altura de T3 aqui, ó, é um H um pouquinho mais delgado, tá? Menos inflado. Olha na região lombar, então. Eu tenho um H muito mais inflado, inclusive, do que na região cervical. Não é à toa que nessas regiões, olha lá, se eu pegar a região cervical
E se eu pegar a região lombar, eu noto a presença do que nós chamamos de intumescências, são aqueles alargamentos da medula, tá? Isso está correlacionado aos plexos. O plexo cervical, que sai aqui da região cervical, tá? E o plexo lombosacral, que sai aqui da região lombosacral. Né? E o que é um plexo, pessoal? Se nós notarmos aqui nessa figura, ó, isso aqui é um plexo. Um plexo é um emaranhado de fios, tá? Então, um entrelaçamento, um amaranhado, uma rede de fios. E é exatamente isso que nós temos em alguns locais do nosso corpo. Os mais conhecidos são o plexo braquial e o plexo lombosacral. Aqui acima nós temos o plexo cervical também, tá? Mas esses plexos, o que são? Saídas de muitas raízes nervosas que se encontram para formar alguns nervos. Então, por isso que nós temos esse alargamento no H medular aqui nessas regiões, porque eu tenho muito mais raízes nervosas se juntando ali. Então, tem um aglomerado de corpos celulares, principalmente nessas regiões. É mais uma figura para nós notarmos as intumescências. Olha lá, intumescência cervical. Por quê? Porque o plexo braquial vai sair daqui para inervar os membros superiores. Então, tem diversas raízes nervosas se acumulando aqui nessa região cervical. A mesma coisa vale para o plexo lombosacral. Várias raízes nervosas para abastecer aí os membros inferiores, né? E a pelve. Portanto, também tem esse alargamento na região lombar. Bem, então chegamos no nosso sistema nervoso periférico. Então vamos falar dos nossos nervos. Vamos lembrar que os nervos eles têm uma organização similar aos nossos músculos. Como assim? Quando a gente fala em músculo, né? Se a gente pegar uma célula muscular, melhor, se a gente pegar um músculo como um todo e vamos colocar várias células musculares aqui dentro, ó. Vamos colocar um aglomerado aqui de células musculares compondo o tecido muscular. Então tá lá, várias células musculares. Não vamos desenhar muito aqui para não perder muito tempo, tá? Lembrem que ao redor de todas essas células, meio que envelopando todas essas células, nós tínhamos um tecido conjuntivo que nós chamávamos de epimísio, tá? Mísio significa músculo, carne, né? Então olha lá, epimísio, tá? Legal. Aí eu tinha um tecido conjuntivo que separava grupos de células. Eu vim aqui por dentro, ó, separando os grupinhos de células. E esse tecido conjuntivo que separava grupos de células, nós chamávamos de perimísio. Tudo bem? E assim, isso acontecia também. E isso também acontecia em nível celular. Ou seja, cada uma das células, ao redor delas, eu também tinha um tecido conjuntivo que eu chamava de endo, né, porque está mais interno, endomísio. Não vamos confundir o endomísio com a membrana da célula muscular. Cada célula muscular tem a sua membrana celular, que nós chamamos de sarcolema, por acaso, tá? Mas acima da membrana eu tenho um tecido conjuntivo, um envelopamento, tudo bem? Que nós chamamos de endomísio. Qual é a semelhança com os nossos nervos? Se nós repararmos, ó, é exatamente a mesma coisa. Recobrindo todo o meu nervo, olha quem eu tenho aqui, ó. O epi, só que agora não é mísio, né? Neuro. Agora é neuro. Epineuro. Separando grupinhos de células, olha o que eu tenho aqui, ó. O perineuro. E recobrindo agora cada uma das células, no caso aqui, os axônios dos neurônios, eu tenho o endoneuro. Então a mesma hierarquia, olha lá. Epineuro, perineuro, endoneuro. Isso aqui perfaz, ou isso compõe um nervo. Lembrando que os nervos, em sua maioria, eles são tanto aferentes quanto eferentes, tá? São aí conduítes, né, vamos dizer assim, que levam informação tanto para dentro do sistema nervoso central, quanto do sistema nervoso central para a periferia, de mão dupla. Chegamos aí então nos nervos cranianos. Então lembrem, o sistema nervoso periférico ele é composto pelos nervos. Esses nervos, nós temos os nervos cranianos e os nervos espinais ou espinhais. Os nervos cranianos são aqueles que saem da região encefálica. Os nervos espinais são aqueles que saem da nossa medula espinal. Então, falando em nervos cranianos, lembrar que nós temos 12 pares de nervos cranianos. Tudo bem? 12 pares. E eles são numerados em algarismos romanos, do 1 ao 12.
E como é que eles são numerados? Sempre crânio, caudal. Então, sempre na direção crânio-caudal, tá? Então, olhando na direção crânio-caudal, eu vou numerando-os, tudo bem? De cima para baixo, tá? Que nem aqui na figura. A gente tá vendo aqui, ó, o olfatório. Então, esse aqui seria o número 1. Olha o número 2 aqui, ó, o parzinho dos nervos ópticos. O óptico. Olha aqui na sequência, um pouquinho mais abaixo, número 3, o óculo motor. Olha na sequência aqui, o troclear. Mais embaixo, olha o trigêmeo. Mais embaixo ainda, o abducente. Já estamos no sexto. Agora o que falta? Olha o número 7 aqui, olha o facial. Então a gente está vendo aqui, ó, duas raízes, né, do facial. Então o número 7 aqui, ó, facial, né? Então tem aqui a raiz eferente e a raiz aferente. Então facial. Qual que é o número 8? O 8 é o vestíbulo coclear, tá bem na sequência aqui, ó. 5, 6, 7, 8. Quem que é o número 9? É o glossofaríngeo. Tá bem na sequência. Mais na sequência ainda, mais embaixo aqui, ó, o nervo vago, o nosso número 10. E aí na sequência aqui do número 10 eu tenho o número 11, que é o nosso amigo acessório. Por último, né, se a gente olhar por altura, fala, não, mas esse aqui está antes, mas ele não está na mesma sequência, né? E por último nós temos aí o número 12, nosso amigo hipoglosso. Então aqui só aquela regrinha para nós lembrarmos de maneira mais fácil os 12 pares. Então nosso número 1, a gente vai lembrar lá da face, né? Não está na região encefálica aqui, região craniana. Então o que nós temos um só na face? Nariz. Então nosso amigo olfatório, número 1. Acima do nariz o que tem dois aqui? Os olhos. Então eu tenho o óptico. Então 1, olfatório, um nariz. 2, óptico, os dois olhos. O que vai aqui nos olhos quando a gente não está enxergando bem? Vamos lembrar do óculos, né? É o óculo motor, olha lá, o número 3. Vamos lembrar agora, para lembrar do quarto, o que você faz no seu quarto? Normalmente você se troca. Então, o número 4 é o nosso amigo troclear. O número 5, a gente vai lembrar dessa regrinha aqui, ó. Para chegar no 5, 3 mais 2 é igual a 5, não é isso? Então eu tenho o nosso amigo trigêmeo. Olha lá. 3 e o 2. Trigêmeo. Somou o número 5, é o nosso quinto par de nervos cranianos. O nosso sexto, a gente vai lembrar que o número 6 lembra a letrinha B. Se nós tivermos uma boa imaginação, a gente vai lembrar que o número 6 parece uma letrinha B. Quer ver como parece? Ó? Olha lá, ó. Olha o 6, não parece a letrinha B? B do quê? De abducente. Tá o Bzinho ali depois do A. Abducente. Tá? É o nosso sexto par. Vamos para o sétimo agora? Então, olha lá. Então, o número 7. O número 7 não parece um F invertido? Parece, né? Olha lá. Um F invertido. Então, o número 7 é o facial. O 7 invertido parece um Fzinho aqui, ó. F de facial. O número 8. O número 8, a gente vai lembrar que ele deitado lembra o infinito. E na nossa vida, embora tenha muitas coisas que a gente pareça que nunca vai acabar, né? Se tem uma coisa que foi infinita na vida de quase todo mundo, foi estudar para o vestibular. Então a gente vai lembrar que o nosso número 8 é o vestíbulo coclear. O número 9. Vamos lembrar da mesma regrinha do número 6. O sexto par era o número 6, o número 6 lembrava a letra B. Se eu inverter é o 9, né? O 9 parece o quê? Que letra? A letra G. Então o nono par é o nosso amigo glossofaríngeo. 9, né? A letrinha G de glossofaríngeo. O 10º ele é meio vago, tá? Então tá aí o nosso nervo vago. O 11, eu gosto muito dessa figurinha aqui, porque é como se um precisasse do outro, né? E normalmente o que a gente precisa, né? Ou coisas que a gente precisa são coisas acessórias, são acessórios que vão nos ajudar. Então o nosso amigo 11 aqui, o 11º par de nervos cranianos é o acessório. E o número 12, gente, a gente vai lembrar dessa sequência aqui. A gente não falou que os 12 pares, aqui eu peço perdão, tá faltando uma perninha aqui, ó.
é o 12º, tá? Mas a gente falou que os 12 pares são numerados de maneira crânio-caudal. Então, sempre o que está mais lá em cima, a gente chama de hiper, não é isso? Se fosse, por exemplo, a glicemia. Se ela está alta, eu chamo de hiperglicemia. Se ela está baixa, eu chamo de hipoglicemia, né? A tireoide, indivíduo que produz muito hormônio da tireoide, muito T4, hipertireoidismo. Aquele que quase não produz, hipotireoidismo. Então vamos lembrar que o que está mais embaixo dessa nossa tabela aqui, né, desses nossos nomes, se ele está mais embaixo, ele é hipo. Se ele é hipo, ele é nosso amigo hipoglosso. Maravilha? Acho que assim fica mais fácil da gente gravar. Quanto às funções, gente, olha só que legal. Então, tanto as funções quanto se esse nervo é aferente ou eferente. Se ele é sensitivo, ou seja, leva uma sensação, né, aferente, ou se ele é motor, envia uma resposta. Então, aferente e sensitivo são sinônimos, assim como motor e eferente também podem ser usados em conjunto, tá? Então, olha lá, o nosso amigo número 1, o primeiro nervo era o olfatório, não é isso? Olfatório, óptico, oculomotor. Olha o olfatório aqui. Olfatório é para sentir o cheiro, então ele está levando a informação, então ele é aferente, ele nos ajuda a sentir o cheiro das coisas, o olfato, tá? O segundo, óptico, nos ajuda a captar as informações visuais, então ele também é aferente, leva a informação do que nós estamos captando de maneira visual, tá? Olfatório, óptico, oculomotor, o nome já diz pra gente. Ele é motor, ele é eferente, ele vai controlar a musculatura ali dos olhos para facilitar os movimentos oculares, para que a gente possa mexer os olhos. Outra coisa que ele também faz é a contração da pupila, que nós chamamos de miose, tá? Então a contração da pupila, a miose. Olfatório, óptico, oculomotor, troclear. O troclear, que é aquele quarto, né? Lá no quarto a gente se troca, o troclear. Ele é motor também, gente, tá? Por quê? Porque ele vai mandar eferências para o músculo oblíquo superior do olho. É aquele olhar para baixo e para dentro. Ele nos ajuda muito na leitura. Ele nos ajuda muito, por exemplo, a subir as escadas. Eu tenho que olhar para baixo e para dentro para enxergar o degrau, tá? Legal. Olfatório, óptico, motor, troclear, estamos no trigêmeo. O trigêmeo, se nós olharmos aqui, ó, ele tem mão dupla. Ele tanto nos ajuda na mastigação, a musculatura da mastigação, quanto ele também leva a sensibilidade da face. Tá? Então ele é tanto eferente para ajudar na mastigação, quanto aferente para que a gente tenha sensibilidade na face. Chegamos no nosso amigo abducente, o sexto par. O abducente ele é apenas motor. Ele vai estimular o músculo reto lateral do olho, que é aquele olhar para baixo. Legal, o nosso sétimo par de nervo craniano aqui, o facial. Eu estou notando que ele também é uma estrada de mão dupla. Ajuda na musculatura, né, da expressão facial, tá? Mas ele também nos ajuda no paladar. Os 2/3 anteriores da língua. Aí o último terço aqui, ó, a gente vai ver que é outro amigo nosso aí, o glossofaríngeo, tá? O facial são os 2/3 anteriores da língua. O glossofaríngeo vai nos ajudar no último terço, com o paladar do último terço. Tá bom? Mas já vamos chegar lá. Bem, quem que é esse nosso amigo aqui, ó? O oitavo par. Então o facial é o 7. O 8, lembra do 8 deitado, infinito? O vestíbulo coclear, ele é somente sensitivo. O vestíbulo coclear, ele traz a informação dos locais responsáveis por audição e equilíbrio, ou seja, o ouvido interno, tá? Tanto que a gente viu na aula prática, na nossa tela, que ele era bem curtinho, certo? Então ele traz a sensação, né? Traz a audição, o estímulo auditivo e nos ajuda no equilíbrio. Ótimo. O número 9 aí, o número 9 invertido era o glossofaríngeo, né? O 9 parece um Gzinho, glossofaríngeo. O glossofaríngeo nos ajuda na deglutição, lembra aí, faringe, então nos ajuda na deglutição, tudo bem? E naquele último terço, né, em relação ao paladar, no último terço da língua. Tá?
O número 10, nosso amigo nervo vago, aí ele já tem duas vias também, eferente e aferente, para coração, pulmões, os órgãos digestivos, ajuda a gente na deglutição, na fala. Tá? O nervo vago é um dos principais nervos cranianos aí. E um dos que faz parte do sistema nervoso parasimpático. Tá? O 11º par era o acessório, né? Que a gente falou. O acessório, se nós nos lembrarmos, ele leva informação tanto para a região do trapézio, ou seja, ele é motor, ele está levando um comando para a região do trapézio, do músculo trapézio, tá? E do músculo esternocleidomastoide, tá bom? Então, trapézio e esternocleidomastoide são controlados aí pelo nervo acessório. E para finalizar, nós temos o hipo, né? Lembra que estava mais embaixo, que é o hipo? O hipoglosso. O hipoglosso ele controla os movimentos da língua. Então, ele também é eferente. Vai controlar músculos, tá? Vai controlar músculos da língua. Bem, falamos dos nervos cranianos, agora a gente vai para os nervos espinais. Então, lembrando, pessoal, os cranianos eram 12 pares, né? Os espinais são 31 pares de nervos. Se nós notarmos aqui, ó, lembra que eu falei para vocês dos plexos? Cervical e braquial, lombo, sacral. Então, nós vamos notar que essas regiões aqui, ó, tanto cervical quanto lombo-sacral, elas são regiões que têm muito mais ramificações, né? São mais complexas. Tá? Como a gente diz, parece aqueles gatos que a gente vê aí na fiação. Agora, a região torácica é uma região mais limpa da gente ver a inervação aqui. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Então, primeiro vamos lembrar, né, gente? Entre uma vértebra e outra, nós temos os discos intervertebrais, que vão nos ajudar a reduzir impacto, tudo bem? E lá no meio das nossas vértebras, naquele espaço que a gente chama de forame vertebral, passa a medula. E por onde saem os nervos espinais? Os nervos espinais saem pelo que nós chamamos de forame neural ou intervertebral. Né? Um forame é um espaço que é criado quando você encaixa uma vértebra na outra. Tá? Então tá aí, ó, o forame vertebral, tudo bem? Está nas vértebras. Olha o forame intervertebral. É um forame, é um espaço que foi criado, né? Um buraco que foi criado quando a gente encaixou uma vértebra na outra, por isso intervertebral, entre as vértebras. Legal, mais uma vez, né, gente? A gente vê os plexos aqui, ó, e aquela região torácica mais limpa. Então a gente vê os plexos cervicais, olha lá, o plexo cervical. O plexo cervical, gente, é uma união aí dos nervos que saem entre C1 e C4, tá? Então são os nervos de C1 a C4. O plexo braquial vai de C5 a T1. Aí a gente vai lá para baixo. O plexo lombar é um plexo, vou puxar aqui, ó. Só tem 3 raízes nervosas aí, L2, L3 e L4. Então vai de L2 a L4. E o nosso amigo plexo sacral também pega L4, tá? E vai até S4. Então o que ficou no meio aqui, né, a lacuna foi praticamente a região torácica mesmo, tá? Praticamente a região torácica que está livre aí de plexos dessa natureza. Então, lembrando, né? O plexo cervical vai ajudar aí na inervação da região do pescoço, dos ombros e da região das clavículas. Região das clavículas, olha lá, pescoço, cabeça. Então tá lá, esse é o plexo cervical. Cabeça, pescoço, os ombros e região das clavículas. Tudo bem? O plexo braquial, responsável pela inervação dos membros superiores. E também tem algumas raízes que pegam a musculatura aqui da região torácica. Tá? O plexo lombosacral, portanto, pega a região da pelve e dos membros inferiores. Tá? Então, pelve e membros inferiores. Então, vamos começar pelo plexo braquial. Tá bom? Então, o plexo braquial, pessoal. Então, a localização do plexo, né?
O plexo braquial, como nós já falamos, é um plexo que vai de C5 a T1. Está aqui na nossa figura, ó, C5 a T1, C5 a T1. Ele passa abaixo da clavícula e à frente da primeira costela. Então ele está passando no meio ali, entre clavícula e primeira costela. Tá? Se nós quisermos saber melhor ainda a localização dele, eu até fiz um esqueminha aqui pra gente. Ó. Acha a clavícula, tudo bem? Acha a região axilar. Maravilha? Agora tenta traçar o meio da sua clavícula aí, ó. Tenta achar o meio da clavícula. Achei o meio da clavícula aqui, mais ou menos. Agora, vai palpando aqui uma linha imaginária, ó, desse meio da clavícula até a sua axila. Pronto, você está passando a mão praticamente onde está passando o plexo braquial. Tudo bem que ele é mais profundo que o peitoral maior, mas se você comprimir aqui, você vai encontrar aqui o plexo braquial. É bem nessa região. Legal. Olhando assim, pessoal, a gente nota que o plexo braquial ele é cheio de divisões aqui. Que a gente não pode chamar de divisões porque tem uma dessas divisões que leva a esse nome. Mas ele é cheio de ramificações. Tá? Como assim? Vamos dar uma olhada aqui. Ó. A gente está vendo que ele vai ter ramos, tudo bem? Ou raízes, como nós chamamos, troncos, divisões, fascículos e nervos. Então, se olhando assim, né? Olhando assim, a gente fala, nunca que eu vou entender esse emaranhado aí de nervos. Né? Esse gato aí de nervos. Mas a gente vai entender. Vamos dar uma olhada com mais calma aqui. Ó. Primeiro, ó, eu estou vendo lá de onde ele se origina até onde ele vai terminar. De C5 a T1. Vocês conseguem notar que essas raízes aqui ó, estão se unindo? Ó, C5 com C6 para formar um tronco. Olha C8 com T1 também se unem para formar outro tronco. C7 já não, né? Ela vem sozinha. A raiz de C7 forma só um tronco, que é o tronco médio aqui. Então, primeira lição. As raízes formam troncos. É que nem árvore, né? Coloquei uma figurinha aqui pra gente. Olha lá. Ó. Várias raízes vão dar origem a apenas um tronco. Olha lá. Várias raízes vão dar origem a apenas um tronco. Ó. Várias raízes vão dar origem a apenas um tronco. Tudo bem? Esse tronco ele vai se dividir. Então, se fosse a nossa árvore aí, olha lá. Ele vai ter algumas divisões, ó. Tá? Tem divisões aqui, ó. Os troncos vão se dividir. Então, voltando lá, olha lá. Eu sei que divisão, eu sempre tenho uma divisão anterior. Então, imagine só uma raiz. Ó. Pega essa raiz aqui, ó, a superior. Então, a raiz superior, eu tenho a divisão anterior. Mas se nós notarmos, tem uma das raízes que está se dividindo indo por baixo aqui, ó. Vocês estão notando? Ó? Tanto que aqui, ó, do tronco médio, a divisão anterior do tronco médio passa por cima da raiz aqui, ó. Que essa aqui é a divisão posterior. Então, se nós notarmos, todos os troncos têm divisão anterior, divisão posterior. Divisão anterior, divisão posterior. Então, todos os troncos têm divisão anterior, divisão posterior. Divisão anterior, divisão posterior. Tá? Para ficar fácil da gente entender, gente, pega o membro superior aí em abdução, tudo bem? E tá em extensão de cotovelo aí, extensão de punho e tudo mais. Então, vamos desenhar a mão lá na frente, ó. Dedão aqui, ó. Extensão do cotovelo. E tá abduzido, né? Imagina o seu tronco aqui, ó. Você abduziu. Só para você entender. Pessoal, as raízes que saem, o que é essa divisão anterior? É aquela divisão dos nervos que vem aqui pela região anterior, né? Porque pensando na posição ortostática, a região anterior aqui do braço é essa que está abaixo na nossa figura. Mas isso aqui controla os músculos flexores, né? Flexor do cotovelo, flexor do punho, flexor dos dedos. Mas e para controlar os extensores? Então, por isso que eu tenho que ter uma divisão posterior, nervos que saiam na face posterior aqui do meu membro superior. Então, aí eu consigo controlar tanto a região posterior quanto a região anterior. Tanto em termos de sensibilidade, quanto em termos motores, né? De contração dos músculos flexores e extensores. Tá? E é isso que vai dar origem, lá na frente, aos nervos anteriores, né, da divisão anterior, e aos nervos da divisão posterior. Tá? De uma maneira mais didática, vamos dar uma olhada aqui. Ó. É aquele esqueminha que a gente até fez em sala de aula, olha lá. Então eu tenho aí as raízes, né, nervosas de C5 e C6 se encontrando.
Assim como eu tenho as raízes nervosas, olha lá, de C8 e T1 também se encontrando. Lembre que a raiz de C7 é a única que vai reto, não se encontra com ninguém. Lembre que as raízes sempre dão origem a apenas um tronco. Então lá em cima é o tronco superior, lá embaixo o tronco inferior. No meio é o tronco médio, não tem muito segredo. Aí vem o que? Olha aqui embaixo, ó, as divisões. Então todo tronco vai ter divisão anterior e divisão posterior. Então olha lá, divisão anterior e divisão posterior. Certo? Aí os outros troncos, divisão anterior e divisão posterior. Inferior, divisão anterior e divisão posterior. Só que o que eu quero que vocês reparem aqui, ó. Pessoal, todas as divisões posteriores se unem. Ó. Divisão posterior do tronco superior se uniu com a divisão posterior do tronco médio, que se uniu com a divisão posterior do tronco inferior. Então fica fácil a gente gravar assim. Da parte anterior, somente o tronco médio e o superior se unem. O tronco inferior ele vai reto, a divisão anterior. E aí vão dar origem ao que nós chamamos de fascículos. Então olha como é fácil. Se eu tenho a divisão aqui, aqui eu não vou ter. Tanto que eu não tive, olha lá. Aí no próximo eu tenho, no outro eu não vou ter. E no próximo eu tenho de novo. Então é divisão, não, divisão, não, divisão. Tá? Então olha aqui, ó. Se aqui eu sei que não tem, se aqui teve divisão, aqui não tem. Então essas duas divisões anteriores que se juntaram vão dar origem a apenas um fascículo. Essas três divisões posteriores que se juntaram vão dar origem a apenas um fascículo. Tá? E lá embaixo, na divisão anterior do tronco inferior, já não tinha se juntado com ninguém mesmo, só segue reto. Então eu tenho o fascículo lateral, o fascículo medial. Então lembra, fascículo lateral está indo pela lateral do meu braço, fascículo medial está indo pela região medial do meu braço. Tudo bem? O outro fascículo é o posterior. Por que posterior? Porque ele vai lá por baixo. Tá? Ele vai lá nos extensores. E posterior porque ele está posterior, ou atrás da artéria axilar. Tudo bem? Então é baseado na artéria axilar. Legal. Agora é fácil, porque agora já vai dar origem aos nervos. Então olha lá, o fascículo posterior vai dar origem a dois nervos. O nervo axilar e o nervo radial. Simples assim. Tá? O nervo axilar, adivinha, vai passar bem próximo ali da região da axila. E o nervo radial vai seguir mais próximo ao rádio. Tá certo? Ele segue reto. O axilar vai passar a axila, já vai para a região do deltoide aqui. O radial ele segue reto, quase que todo o caminho do rádio. A gente já vai mostrar uma figurinha aí. O fascículo lateral, lembra que é da divisão anterior agora, só que era a divisão posterior. A divisão anterior vai dar origem a 3 nervos, a posterior deu origem a 2. São 2 que estão indo lá por trás, que vão controlar aí praticamente os extensores. E os flexores? Agora quem vai controlar é a divisão anterior. Então eu tenho o nervo músculo cutâneo, que é o mais lateral, tudo bem? Então mais lateral. Eu tenho o nervo mais medial, o nervo ulnar, não é à toa que ulnar, ele está passando próximo da ulna, por isso medial, certo? E esses dois se unem para formar o nervo mediano. Então agora eu tenho 3 nervos da divisão anterior e 2 nervos da região posterior. Olha que fácil. Tá? Se a gente olhar de novo aquela figura agora, olha lá. Ó. Aqui, ó, C5 e C6 se uniram, tudo bem? Formaram um só tronco. Esse tronco tem a divisão anterior e posterior. Vamos pegar a divisão anterior, ó, foi reto. Divisão anterior foi reto, vai dar origem a quem? Olha lá, lateral, ó, nervo músculo cutâneo. Eu já sei que o mais medial, ó, C8 e T1, ó, se eu for reto, vai dar origem ao nervo ulnar. E esses dois caras, quando eles se unem, olha lá, eles dão origem ao nervo mediano. Olha os 3 da divisão anterior, olha que fácil, gente. Tá? Ficou muito mais fácil agora, né? Ah, e a divisão posterior? Mesma coisa, ó. C5 e C6 se uniram. Tá certo? Deram origem a um tronco. C7 foi um tronco direto aqui. C8 e T1 se uniram, deram origem a outro tronco. Vamos pegar todos da divisão posterior aqui agora, ó. As 3 divisões posteriores. A divisão posterior, lembra que as 3 se uniam? Divisão posterior, divisão posterior. Vão dar origem a apenas um fascículo, né? Se dividiu aqui e aqui não se divide. E esse fascículo vai dar origem a só 2 nervos. O que está mais perto do músculo cutâneo é o axilar. O que segue reto em direção ao rádio é o radial. Olha lá, radial e axilar. Viram como está muito mais fácil?
Ah, e todas essas subdivisões são importantes também, né? Mas como a gente já viu aqui, ó, vamos inervar a musculatura do tórax, por exemplo. Olha aqui, ó. Nervo peitoral medial, vai inervar o peitoral, tá? Nervo para o músculo subclávio. E assim por diante, tudo bem? Não que não sejam importantes, mas agora a gente já sabe os principais nervos, olha aqui, nervo peitoral lateral, os principais nervos da região do plexo braquial. Bem, para nós gravarmos os nomes dos nervos, a gente vai usar aquela siglazinha aqui, ó, MU-MAR, tá? Na internet, gente, normalmente eles falam o contrário, que é o MAR-MU, mas eu gosto de usar o MU-MAR por quê? Porque ele já fica na sequência dos 3 da divisão anterior e dos 2 da divisão posterior. Então, o nosso MU-MAR vai ser o músculo cutâneo, ulnar e mediano. E o AR de axilar e radial. E aí a gente vai lembrar também o seguinte, né? Olha lá. O axilar, ele está sempre mais perto do músculo cutâneo. Então, aqui rapidamente, pessoal, só para a gente notar, olha lá. Só para a gente depois procurar fazer aqui sozinhos, mas só para a gente entender como não é difícil, olha lá. A gente falou que C5 e C6 se uniam, lembra? E se a gente seguir a raiz ou a divisão anterior, olha aqui, ó. Ia dar origem a que nervo? O nervo músculo cutâneo. Então tá aqui, ó. Olha lá o músculo cutâneo. E lembra que eu falei para vocês que ele é responsável pela inervação dos flexores aqui, né? Na parte anterior dos flexores do cotovelo. Então ele é responsável por bíceps braquial, córaco braquial, embora não seja um flexor, é da região anterior, tudo bem? Então não é difícil a gente entender. Se eu for pegar agora aqui, ó, o nervo ulnar lá na outra ponta, lembra que a gente falou? C8, né? A inervação de C8 a T1. Então tá aqui, a inervação de C8 e T1 se unem. E se eu for mais medialmente, eu vou pegar aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o nervo ulnar. Quem é que ele vai inervar? O flexor ulnar do carpo. Tá? Logo, todo o resto dos flexores, flexor de punho e dedos, né? No caso aqui dos músculos lumbricais, o segundo e o terceiro, tá? Porque o quarto e o quinto também são responsabilidade do nosso amigo ulnar. Mas o segundo, o terceiro e os flexores do punho sobrou para quem? Para o nervo mediano. Olha lá, ó. Olha a bifurcação dos dois aqui, ó. Se eu seguir reto, lembra, ó, se eu sigo reto é ulnar. Mas olha a bifurcação dos dois aqui, ó. A bifurcação dos dois vai dar origem ao nosso amigo mediano. Então, olha lá. Segundo e terceiro lumbricais, certo? E os flexores do punho, ou seja, a musculatura aí do antebraço. Então, tá aí flexores do cúbito, flexores do punho da mão, flexor ulnar do carpo e o quarto e quinto lumbricais. Enquanto que na região posterior é mais fácil ainda, né? A divisão posterior, por que é mais fácil? Dava origem a só 2 nervos. Era o axilar, que vem para a região do deltoide, não adivinhe quem é que ele vai inervar? Deltoide. E o que seguia reto era o radial, ó. Segue no sentido do rádio aqui, ó. E lembra que a gente está falando dos extensores. Então sobrou todos os extensores aí para o nosso amigo radial. Extensores de cotovelo, extensores de punho, extensores dos dedos. Quanto à inervação sensitiva, nosso amigo músculo cutâneo, motora, é nos flexores do cotovelo, né? Sensitiva, pessoal, é a região lateral aí, ó, ou látero-medial do antebraço. Já o nosso amigo mediano, lembra que ele pegava lá os lumbricais 2 e 3? Então vai ser mais ou menos isso, olha lá. Os lumbricais 2 e 3, a palma das mãos. O ulnar já vinha pela região medial. Então vai pegar aí os lumbricais 4 e 5, tá? E também o dorso da mão aqui, ó. O axilar aí já bate, né? Como nós falamos, ele cuida da região do deltoide, então a região sensitiva é a região dos ombros. O radial pega toda a extensão aí dos extensores, lembra? Região posterior. E é isso. Bem, mais um plexo, pessoal. Prometo que é o segundo e último que a gente vai tratar. Então já tratamos do braquial e agora a gente vai falar do lombosacral. O lombosacral, pessoal,
Se nós repararmos, ele sai aí mais ou menos da região de L2, ó, e vai até S4, tá? Porque o plexo lombar é de L2 a L4 e o plexo sacral é de L4 até S4. Então tá aí, ó, já tinha feito uma figurinha pra gente. Então de L2 a L4 o plexo lombar e de L4 a S4 o plexo sacral. Olhando os dois assim, mais uma vez parece, sem trocadilhos, né, muito complexo, né? A gente está falando de plexo, normalmente é complexo mesmo, tá? E realmente, embora tenha bastante divisão aí, a gente pode notar que não tem já aquela coisa de fascículos, tá? Tronco. Então a gente tem aí as raízes e os nervos, basicamente. Tudo bem? Na verdade, raízes, divisão anterior e posterior e nervos, para falar o português bem claro. Então vamos lá, vamos com calma, vamos por partes, né? Vamos começar falando aí do plexo lombar. Então, como nós já falamos, o plexo lombar ele abrange de L2 a L4. Atenção para os nervos que ele vai formar. Então, para nossa sorte aí, ó, para o estudo, são praticamente ou somente 3. Tudo bem? Eu tenho mais lateral à coxa aqui, que é o cutâneo femoral lateral. Eu tenho um mais central, que é o femoral. E eu tenho um mais medial, que vai até passar aqui pelo forame obturado. Adivinha como é que é o nome dele? Obturatório. Tá? Então tá aqui, ó. Obturatório, femoral e o cutâneo lateral. Cutâneo femoral lateral. Tá? Se nós notarmos, reparem que eu coloquei um em azul aqui, ó. Tudo bem? E 2 em vermelho. Por quê? Porque um é da divisão anterior e 2 da divisão posterior. Vamos dar uma olhada. Mesmo esqueminha didático que a gente fez aí com o plexo braquial. Então, olha lá, raiz de L2, L3 e L4, adivinha quem eles vão formar? O nervo femoral, aquele que é bem centralizado, tá? Agora, ainda na divisão posterior, eu tenho uma outra raiz que sai de L2 e se junta com a de L3 e forma o nosso amigo cutâneo femoral lateral, certo? Lembrem que eu tinha um mais medial. Esse mais medial, que era o obturatório, ele vem das raízes de L2, L3, L4 também, só que da divisão anterior. E aí eu tenho o nervo obturatório. Facinho, né? Bem, e a função desses caras? O cutâneo femoral lateral, pessoal, ele é sensitivo. Ele leva a informação, ele leva a aferência para o sistema nervoso central da região lateral da coxa. O nosso amigo femoral, ele é uma via de mão dupla. Ele é motor para o quadríceps, para o sartório e para o pectíneo. O pectíneo, lembrando que é um adutor, tá? Mas principalmente o quadríceps aqui, ó, o principal músculo da região anterior da coxa. Ele não está passando bem na frente, tá? Então, ele vai inervar o quadríceps, certo? Maravilha. E ele é sensitivo, e a região sensitiva dele, deixa para a gente olhar numa figura que vai ficar mais fácil da gente visualizar, tá? Por enquanto, vamos gravar a função motora dele. Quadríceps, sartório e pectíneo. E o nosso amigo obturatório, ele não vem pela região medial ali, passando pelo forame obturado? Então adivinha quem ele vai inervar a gente? Os adutores, tudo bem? E a sensibilidade dele é fácil de gravar já, porque também é a sensibilidade da região medial da coxa. Vamos dar uma olhada nas figuras, que vai ficar muito mais fácil pra gente. Primeiro, ó, eu gravei um videozinho aqui pra gente, então vamos escutar o videozinho. Pessoal, ó, eu tô gravando aqui porque eu tô com medo de dar uma incompatibilidade enquanto eu estiver na aula com vocês, então para a gente não ter perigo, ó. Então os nervos que a gente falou aí, os nervos do plexo lombar, né? Então vamos lembrar aqui, ó. Então vamos pegar aqui, ó, vamos traçar esse daqui, ó. Tá bem na lateral, adivinhem, ó. Então se a gente pegar aqui, quem que é esse daqui? Olha lá. Cutâneo lateral femoral, tá? Como nós falamos, olha lá. De onde é que sai o cutâneo lateral femoral? Ele é da divisão posterior, não é isso? E sai das raízes, olha aqui, ó, de L2 e L3, tá? Então essa aqui é a divisão posterior de L2 e L3. Qual que é a função do cutâneo lateral femoral, tá? A função dele é uma função sensitiva, então ele leva uma aferência.
tá? Ele vai levar a sensibilidade, a informação sobre sensibilidade, tato, frio, calor, enfim, informação sensitiva da região lateral da coxa. Bom? Bem, agora adivinhe, ó. Adivinhe quem é esse cara que está bem no meio aqui, ó, e vai acabar levando informação motora, tá, para a parte anterior da coxa. Então vamos lá, ó. Adivinhe, é o nosso amigo nervo femoral. Então vamos ampliar ele aqui, vamos trazer ele aqui para baixo. Como a gente já falou, olha lá, o femoral ele sai da onde? Olha aqui, ó. Vou pegar as raízes aqui, vamos desenhar bonitinho. L2, L3 e L4. Então se encontram, tá? L2, L3 e L4. Também da divisão posterior. Então L2, L3 e L4 da divisão posterior. Se a gente olhar, ó, quem é que esse cara aqui está enervando, né? Primeiro, como a gente já falou, ele leva a eferência. Então, é uma inervação motora. Para quem? Para a musculatura da região anterior da coxa, tá? Então, no caso, quadríceps, que aqui na figura não está aparecendo, né? Mas seria o quadríceps, o sartório e o pectíneo. Bom? Então, vai inervar os músculos do quadríceps, os 4, né? Reto femoral, os vastos lateral, medial e intermédio, o sartório e o pectíneo. Legal. Por último, então até agora o que a gente viu aqui, ó? A gente viu o nervo femoral e o cutâneo femoral lateral. Então aqui os dois, ó. A gente viu até agora. Mas a gente falou que o plexo lombar tinha 3 principais nervos, né? O cutâneo femoral lateral, o nosso amigo aqui femoral, e tinha mais um, que era o obturador. O obturador, ele vai inervar, vai levar informação motora para os adutores da coxa, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, os adutores da coxa, ó, olha lá, a gente já encontra a inervação dos adutores da coxa, é só a gente subindo. Olha lá, o obturador, ele passa onde? Bem no forame obturado, ó. Ele passa por dentro do forame obturado, por isso obturador. E aqui a gente também tem um músculo, né? Tem o obturador interno. Então ele vai passar aqui, ó, no forame obturado e pelo obturador interno, bem na parte inferior aqui do obturador interno. Tá bom? E como a gente já falou, ele leva informação motora para os músculos adutores. Então, o músculo adutor longo, adutor magno, adutor curto, o grácil e também uma parte do pectíneo, né? Então lembre que o femoral também levava o pectíneo. Então uma parte do pectíneo é o femoral, uma parte do pectíneo é o obturador. Tá bom? Então maravilha, pessoal, olha lá. Então, quanto à inervação motora e sensitiva, a gente já falou bastante, mas vamos só recapitular. Então, nosso amigo cutâneo femoral lateral, ele é sensitivo e leva a informação da sensibilidade da região lateral da coxa. O nosso amigo nervo femoral, ele vai inervar aí, né, mandar uma eferência para a contração do quadríceps, do sartório e do pectíneo. Bom, então tá aqui, ó, todos os músculos do quadríceps, o pectíneo, que é um adutor, e o sartório. Agora, olha a sensitiva aqui, ó, a aferência que ele leva, tá? É da região anteromedial da coxa, uma parte da região medial da coxa, né? Mas também pega a região aí anteromedial da perna e do pé. Já o nosso amigo obturatório, tá bom? Como ele controla aí de maneira motora os adutores, ele também leva a sensibilidade da região medial da coxa para o sistema nervoso central. Chegamos no plexo sacral, pessoal. Então, como dito já, o plexo sacral ele vai de L4 a S4. A gente acabou de ver de L2, a gente acabou de ver de L2 a L4 o plexo lombar. Olhando pela figura, parece um plexo bem mais complexo, né? Mas vamos dar uma olhada que a gente vai conseguir simplificar esse plexo. Logo de cara, vocês conseguem analisar aqui que a gente tem divisão anterior e posterior também? Olha essas fibras aqui, como estou vendo aqui, ó. Essas aqui são todas anteriores, ó. Anterior, porque eu sei, está passando por cima das que estão lá embaixo, ó. Então tudo isso aqui faz parte da divisão posterior e tudo isso aqui faz parte da divisão anterior. Então vamos lá, ó. De maneira ampliada, ó.
se eu for notar aqui, ó, divisão posterior, o que eu noto aqui, ó? Que é L4, L5, que mais? S1, não é isso? S2, tá? Estão dando origem a quem? A um nervo aqui, ó. A esse nervo grosso aqui, ó. Tá bom? Então, L4, L5, S1 e S2 dão origem a um nervo aqui, que a gente chama de nervo fibular comum. Tá? Agora, se eu pegar a divisão anterior, dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui, opa, meu Deus do céu. Vamos lá. Rapaz do céu, tá difícil aqui. Então, olha lá, L4. Vamos lá. L5, anterior, ó. L5. S1, divisão anterior. Estou seguindo tudo anterior aqui, ó. S1. S2. Igual era o fibular comum, só que divisão posterior. Só que agora tem um a mais aqui, ó. S3. Então, o fibular comum era da divisão posterior de L4, L5, S1 e S2. Esse outro aqui, que é o tibial, então esse é o fibular comum. Esse outro aqui, que é o tibial, que a gente está formando, ó, é de L4, L5, S1, S2 e S3. Então essa é a única diferença, ele pega um a mais aqui. Por isso que ele é até um pouquinho mais robusto, tá? Ele é um pouquinho mais largo. Agora, mais interessante ainda é saber que a união desses dois é que dá origem ao nervo isquiático, tá? Então, a partir desta formação aqui, a partir desta união, nós temos o nervo isquiático. Então, o isquiático, ele é a união aí de raízes dorsais, né, da divisão posterior, e das raízes aqui da divisão anterior. Então, o isquiático, ele é a união, né, de raízes da divisão posterior, que dão origem ao fibular comum, e da divisão anterior, que dão origem ao tibial. Lá para frente, a gente vai ver que lá embaixo, tá? Isso aqui se divide de novo em fibular comum e tibial. Mas enquanto os dois permanecem juntos, nós chamamos esse nervo de nervo isquiático. Mas vamos dar uma olhada aí, pessoal, porque tem mais divisão, né? Isso aí foi só o início. Vamos lá. Aqui dá para a gente notar já, ó, em amarelo a divisão posterior e em verde a divisão anterior. Né? Agora ficou um pouco mais nítido. A gente já falou da principal parte do amarelo e da principal parte do verde. Mas se nós notarmos, ó, nós temos ramificações aqui, ó. Tanto na divisão posterior, quanto ramificações da divisão anterior. Então, aquele mesmo nosso esqueminha de sempre, gente. Vamos lá, vamos tentar entender aí de uma maneira mais didática. Então, de novo, o que a gente falou. Se a gente pegar a divisão posterior, L4, L5, S1 e S2, vão dar origem ao nervo fibular comum. Tudo bem? As ramificações dessa divisão posterior. Dá uma olhada aqui, ó. Se eu pegar L4, L5 e S1, eu tenho origem, ou dou origem ao nervo glúteo superior. Se tem um glúteo superior, vai ter um glúteo inferior. E aí é só você baixar um ponto aqui, ó. Não era L4, L5 e S1? Baixa um aqui, ó. Então esse aqui vai ser L5, um abaixo, S1 e S2, nervo glúteo inferior. Baixa mais um aí, ó. Ou seja, começando agora do S1, ó. Então o primeiro começou de L4, o segundo começou de L5, esse aqui vai começar de S1 e tem só duas ramificaçõezinhas. Então S1 e S2, porque não tem mais nenhuma abaixo, né? Tá? Então fica fácil da gente gravar assim. S1 e S2 dão origem ao nervo músculo piriforme. Tá? E olha só que fácil. A gente já vai ver aqui que essa ramificação, embora ela venha lá de cima da posterior, tá bom? Ela é uma ramificação para o nervo cutâneo posterior femoral, que já vai se unir a uma ramificação da parte anterior. Por isso que ele está perdido aqui por enquanto, mas a gente já vai entender. Vamos lá. Agora vamos na divisão anterior, que a gente viu que é um a mais do que a divisão posterior, lembra? Então é L4, L5, S1, S2 e S3. E dava origem a quem? Ao nervo tibial. E a origem desses dois, ou melhor, né?
E a junção desses dois dava origem ao nervo isquiático. Tá? Agora vamos às ramificações também. Agora vamos às ramificações dessa divisão anterior, assim como a gente fez na divisão posterior. Tá? Então vou colocar aqui as ramificações, depois a gente conversa sobre elas. Então, nervo gêmeo inferior e quadrado da coxa, nervo gêmeo superior e obturador interno, a outra metade do cutâneo posterior femoral, tá? O nervo pudendo e o nervo músculo levantador do ânus. Bem, por que eu coloquei um asterisco nesses dois aqui, gente? Tá? Nesse que tem metade de cada região e no isquiático. Porque são os únicos dois que vão penetrar a coxa, ou os membros inferiores. Todos os outros vão agir aqui, ó, na região da pelve e do quadril. Olha aqui, ó, glúteo, né? Glúteo, piriforme. Então, vai inervar o glúteo, vai inervar o piriforme, vai inervar aqui o assoalho pélvico e os músculos do períneo. Mas somente estes dois aqui, ó, é que vão inervar, ou vão penetrar na coxa. Ah, esses dois estão perdidos aqui, também fazem parte da região do quadril lá, ó. Gêmeo inferior, quadrado da coxa, gêmeo superior, obturador interno. Tá bom? Então um treino pra gente aí, ó. Olha só, como é que eu sei qual nervo é qual? Primeira coisa, a gente já vou ensinar para vocês. A gente sempre acha em primeiro lugar o nosso amigo piriforme. Achou o piriforme? Acima do piriforme, sempre quem sai é o nosso glúteo superior. Logo abaixo do piriforme, quem sai quem que é? O glúteo inferior. Tá? Legal. Quais são os únicos dois que atravessam, que penetram a coxa? A gente falou. Cutâneo femoral posterior, que ele é mais medial, e o nosso amigo isquiático. Tá? Então tá aí, ó, mais uma vez, acha o piriforme, tá lá, ó, músculo piriforme. Quem é que sai acima aqui? Glúteo superior. Quem é que sai abaixo? Glúteo inferior. Então vamos lá. Esse daqui, ó, mais grosso, adivinha quem é? Provavelmente é o isquiático, né? Tá penetrando a coxa. Qual que é o outro que penetra a coxa? Cutâneo femoral posterior. Então vamos ver se a gente acertou. Primeiro, ó, o isquiático, eu tô vendo as origens dele aqui, ó. Tem uma parte um pouquinho mais fina e uma parte mais grossa. Essa parte mais grossa era o nervo tibial. E a parte mais fina, o fibular comum. Vamos ver se a gente acertou? Olha lá. Tibial, fibular comum. Os próximos aí. Nervo glúteo inferior. Esse daqui que está sendo por cima. Nervo glúteo superior. E o outro que penetra a coxa, cutâneo femoral posterior. Acertamos todos, hein? Estamos muito bom. Quanto à inervação, né? Motor e sensitiva. Então, olha lá, pessoal. Vamos gravar isso aí. O nosso amigo fibular comum, ele vai inervar. Lembra que o isquiático penetra a coxa. Então, lembrem, ó. Lembrem o seguinte, pessoal. O isquiático não penetra a coxa? Penetra. Então, o nosso amigo isquiático, adivinhem quem é que ele vai inervar? Lembra que o isquiático ele está indo posteriormente, né? Por mais que ele tenha nervos da divisão anterior e posterior, ele é um nervo que vai posteriormente. Então ele vai inervar quem? Posteriores de coxa. Tanto motor quanto sensitivo. Agora presta atenção nisso aqui, ó. Sensitivo. Reparem que eu não coloquei posterior de coxa. É posterior da perna. O nervo isquiático ele não leva a sensibilidade da parte posterior da coxa. Quem leva a sensibilidade da parte posterior da coxa é o nosso outro amigo aqui, ó, nervo cutâneo posterior da coxa. Então, se a pessoa perdeu função nos posteriores de coxa, pode ser uma complicação do isquiático. Se a pessoa está sentindo sensibilidade, dormência, né, aquele choquinho na coxa, aí só pode ser o nervo cutâneo posterior da coxa. Porque o isquiático não leva essa informação sensitiva. Olha a pegadinha aí. Bem, mas vamos lá para as ramificações, gente. Olha lá. Nervo glúteo superior. Ele é motor. Quem é que ele vai inervar? Glúteo médio e mínimo, tensor da face lata. Logo, quem é que inerva o glúteo máximo? Adivinhem. Nervo glúteo inferior. E ele é só motor. Tá? Os dois, ambos, motores. Tá dizendo aqui pra gente, ó, inerva glúteo. É motor. É um músculo, tá o nome do músculo aí praticamente.
tá? O nervo do músculo piriforme, adivinha quem é que ele nerva, gente? Piriforme. Piriforme não é um músculo? Ele é motor. Também é super fácil. Agora vamos às ramificações aqui da divisão anterior. Pessoal, o nervo gêmeo inferior e quadrado da coxa. Adivinha quem é que ele vai inervar de maneira motora, óbvio? O gêmeo inferior e o quadrado da coxa. E o nervo gêmeo superior e o obturador interno? Vai inervar o gêmeo superior e o obturador interno. Vamos localizar esses dois caras antes de continuar? Pessoal, eu só peço perdão pela figura, que embora esteja borrado aqui, pelo menos dá para a gente visualizar melhor os músculos. Então, de baixo para cima aqui, ó, quadrado da coxa ou quadrado femoral, gêmeo inferior. Então, lembrem, ó, quadrado, vou desenhar aqui, ó, quadrado, certo? Qual que é na sequência? Gêmeo inferior, porque está mais embaixo, né? Inferior. Logo, vou ter que ter um gêmeo superior. Mas entre o gêmeo inferior e o gêmeo superior, quem é que eu encontro aqui, ó? O obturador interno. Tá? Então, como é que ficou aqui, ó? Gêmeo superior é esse cara aqui, ó. Obturador interno. Olha lá, ó. Tá vendo o forame obturado, ó. Aí eu tenho quem? O gêmeo inferior. E depois eu tenho o meu amigo quadrado. Então, essa é a nossa sequência. Tudo bem? Então, vou colocar de novo aqui no cantinho, ó. Gêmeo superior. Se eu tenho um gêmeo superior, eu tenho um gêmeo inferior. Eu sei que lá embaixo eu tenho o quadrado, que é o mais abaixo que eu tenho. E entre os dois aqui eu tenho o obturador interno. Tá? É como se o gêmeo superior falasse oi para o gêmeo inferior. Tá aqui, ó, nosso obturador interno. Legal, vamos lá de novo então, ó. Então olha aqui, ó. Gêmeo inferior tá junto com quem? Com o quadrado da coxa, que saiu bem em cima aqui, né? Vamos desenhar aqui no cantinho. Então de novo, ó, gêmeo superior falou oi pro gêmeo inferior, tá? E lá embaixo a gente tem o nosso quadrado. Tudo bem? Então olha lá. Então essa inervação vai inervar quem, ó? Inerva sempre dois em dois, ó. Gêmeo inferior e quadrado da coxa. São uma duplinha aqui, ó. Gêmeo inferior e quadrado da coxa. Então eu tenho uma inervação para esses dois caras. Assim como eu tenho uma inervação para quem? Para o gêmeo superior, tá? Olha lá, ó. E para o obturador interno. Tá bom? Então o mesmo nervo já inerva a duplinha ali, gêmeo superior, obturador interno, gêmeo inferior e quadrado da coxa. Tá bom? Maravilha. Aí na sequência a gente tem aquele nervo cutâneo posterior da coxa, que ele é duplo, né? Metade dele vem da divisão posterior, metade dele vem da divisão anterior. Ainda da divisão anterior, ó, o nervo pudendo e depois o nervo músculo levantador do ânus. Então esse cara aqui, já dá pra gente entender, ó. Esse cara aqui, o levantador do ânus, é do períneo ou ele é do assoalho pélvico? O levantador do ânus é do assoalho pélvico, não é isso? Quais eram os levantadores do ânus? Pubo retal, pubo coxígeo e íleo coxígeo. Então, inerva esses três caras e o isquio coxígeo ou coxígeo, assoalho pélvico. Logo, esse cara aqui é que vai inervar quem? Os músculos do períneo. Assim fica fácil, né? Então tá lá, ó. Como a gente já falou. Então olha aí. Então nervo cutâneo posterior da coxa, sensitivo, pele do bumbum e região anal, tá? E posterior de coxa, tá bom? O nervo pudendo, olha lá, vai inervar, como a gente acabou de falar, o períneo, e ele é sensitivo na pele do pênis, do clitóris e dos lábios menores da mulher. O músculo levantador do ânus, como a gente já falou, assoalho pélvico. Então aqui é só para a gente lembrar o que eu falei para vocês. Olha lá, pessoal, o isquiático, ele inerva aí, ele vai por trás, né? Ele inerva os isquiotibiais de maneira motora, tudo bem? Mas quando ele chega próximo da articulação do joelho, ali quase que na fossa poplítea, ele se divide de novo em tibial e fibular comum. Então ele é isquiático
quase que desde a origem, né? Porque na origem ele ainda é fibular comum, tá? E tibial. Mas daí eles se juntam, viram o isquiotibial e depois eles se separam de novo. Maravilha. A parte sensitiva, né? Já falamos aí, ó. O nosso amigo tibial vai mais para o lado da tíbia. O nosso amigo fibular vem mais para o lado da fíbula. Como nós já falamos também, é só para a gente gravar. Então eu tenho nervos, olha lá, que penetram a coxa, que é o isquiático, e o nervo cutâneo femoral posterior. Eu tenho nervos que são responsáveis aí pela região do quadril, tá? Então o glúteo superior, o glúteo inferior, o nervo para o músculo piriforme, e aqueles dois lá que a gente viu, né? Que é o gêmeo superior, obturador interno, gêmeo inferior e quadrado da coxa, tá? E músculos responsáveis aí pela pelve, que é o assoalho pélvico e o períneo. Bem, então chegamos, pessoal, na nossa divisão funcional. A gente viu a divisão anatômica, agora a gente vai ver a divisão funcional, tá? Então, olha lá, na nossa divisão funcional, a gente já falou boa parte dos termos que a gente vai usar agora. Então, relembrando, aferência é tudo aquilo que vai da periferia para o sistema nervoso central, né? Tudo aquilo que entra na medula e no encéfalo. E eferência é tudo aquilo que sai do sistema nervoso central e vai para a periferia, tá? Dessa maneira, é importante que a gente saiba que a gente tem tanto informações que entram de maneira somática, ou seja, a partir de agora a gente chama de consciente, tá? Assim como informações que entram de maneira visceral, e a partir de agora a gente chama de inconsciente, certo? Assim como as respostas, elas também podem ser conscientes ou inconscientes. Então agora ficou mais fácil, né? Eu tenho a entrada consciente e inconsciente, entrada de informação consciente e inconsciente, eu tenho saída, né? Respostas do sistema nervoso central que são conscientes e inconscientes. Vamos dar uns exemplos aí, ó. O que entra a todo momento no nosso sistema nervoso central de informação que a gente sabe que está acontecendo? A gente sente dor? Sente, então é consciente. O meu sistema nervoso central está sentindo e eu estou sabendo, né? Temperatura, tato, eu sei também, né? Em alguns casos de propriocepção, se eu fechar os olhos, eu sei aonde é que a minha articulação está no espaço e se ela está flexionada, se ela está em extensão, etc e tal. Então, tudo isso são informações que estão chegando de maneira consciente. Agora, ao mesmo tempo, tem sempre informações chegando para o meu sistema nervoso central e que eu nem sei que estão chegando. Por exemplo, eu não sei quanto está a minha pressão arterial agora, mas o meu sistema nervoso central sabe a força que o sangue está exercendo na parede das artérias. Tá? Assim como eu não sei a concentração de oxigênio, dióxido de carbono e hidrogênio no meu sangue, mas o meu sistema nervoso central está recebendo essas informações a todo momento. Então, isso são aferências inconscientes, aferências viscerais, né? Vem aí pelos baroreceptores de pressão e pelos quimiorreceptores, captam a química do sangue. Assim como a resposta. Qual é a única resposta que é consciente? Ou seja, qual é o único controle que eu tenho, comando, que é consciente, ou seja, que eu realmente estou fazendo de maneira consciente? É controlar os músculos esqueléticos. A única coisa que o ser humano controla conscientemente é músculo esquelético. Ou seja, todo o resto, músculo cardíaco, músculo liso, glândulas, o sistema entérico, né, que é o sistema gastrointestinal, tudo isso é inconsciente, gente. Não é a gente que controla, fala, agora eu quero fazer peristaltismo, agora eu quero aumentar a frequência cardíaca, né? Agora eu quero liberar adrenalina. Tudo isso é inconsciente. Então são respostas, controles, comandos do sistema nervoso central, mas que a gente nem fica sabendo.